Então vamos lá, vamos hoje começar um capítulo novo, vamos começar a falar sobre a generosidade e com certeza a gente vai ver que isso é uma das bases, isso é uma das essências da alma de um Yehudi, a gente ser generoso, ser doador, a gente tem que lembrar que nós somos herdeiros espirituais de Avraham Avinu, aquele que a vida era fazer bondade, era só pensar nos outros. Aqui só fazer aula Refuah Shleimah de Uri Rafael Ben Lital, Ari Ben Zissil e Avraham Ben Gila, Bezrat Hashem. Só boas notícias sempre, Bezrat Hashem. Então vamos falar um pouquinho agora dessa base, dessa essência do judaísmo, que é a generosidade, a bondade. E mesmo que a gente, Baruch Hashem, a gente já se considere generoso, bondoso, a gente tem que saber que sempre dá para melhorar, sempre dá para crescer um pouco mais em níveis de bondade, em níveis de generosidade na vida. Então ele fala o seguinte: a nedivut ki amidah asher yagia ba hadam lemalot gdolot. A generosidade é o que vai levar a pessoa a níveis espirituais muito grandes, quer dizer, aquele que adquirir esse traço de caráter, ele vai estar, na verdade, abrindo portas para alcançar níveis espirituais altos em todas as áreas. Que shanedivut al derech tová, mas isso, obviamente, quando essa generosidade ela é uma generosidade boa, uma generosidade verdadeira. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas existe muita generosidade para receber favores em troca, existe muita generosidade que, na verdade, é só em busca de honra, só em busca de reconhecimento das pessoas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma nedivut, que é tová, que ela vem através de um caminho verdadeiro, de um caminho sincero, da vontade verdadeira de pensar, de se importar com as outras pessoas. Asri meshubachat meod. Então, ela é muito louvável se a pessoa consegue ter esse traço de caráter. O bayagia el malot rabot baulamazé, o baulamabá. E a pessoa que alcançar esse traço de caráter vai atingir níveis muito altos aqui nesse mundo e também, Bezrat Hashem, no mundo vindouro. Moshe Nemar, conforme falam os nossos sábios, Matan yad Adam yarhiv lo velifnei gdolim yancheinu. Os presentes, as doações que a pessoa faz, isso vai abrir caminhos para ele e diante dos grandes ele vai ser colocado. Então aqui Baruch Hashem está se referindo também ao Olam Abá. A gente vai estar entre os grandes se a gente tiver esse traço de caráter da generosidade. Que bavur matnotav yeavuru melachim vesarim vekoladam, por causa da generosidade, todas as pessoas vão acabar te amando, tanto se forem reis, quanto ministros, quanto pessoas do povo, pessoas simples. Ve'en davar ba'olam amevi et adam lidei ahavat haolam como a nedivut. Não tem nenhum outro traço de caráter que faz com que as pessoas amem alguém tanto quanto a generosidade. Vegam ba'olam haba yagia lo gmul tov avur matnato. E também no Olam Haba vai vir uma enorme recompensa para a pessoa, Baruch Hashem, por ele ter tido essa generosidade. Veyesh lo shaminei nedivut. Temos 3 tipos de nedivut, 3 tipos de generosidade. A errad nedivut bemamon, a pessoa ser generosa com o seu dinheiro. A pessoa, Baruch Hashem, divide o que é dela, ela pega o dinheiro dela, ela vai ajudar todos os necessitados. A sheni nedivut baguf, a gente pode ser generoso com o nosso corpo, com as nossas energias. Veashlishi nedivut bechokhmah, a gente pode ser generoso também com a nossa sabedoria. Olha que incrível, quantas áreas na vida. Quer dizer, daqui a gente já tem uma premissa. Quando a pessoa fala, olha, eu gostaria de ser generoso, mas eu não tenho dinheiro para isso, a gente já vê que já tropeçou. Por quê? Porque tem generosidade com dinheiro, é verdade, mas também tem generosidade
que pode ser feita com a nossa força, com a nossa energia, e tem generosidade que pode ser feita com a nossa sabedoria. Isso não precisa de dinheiro nenhum para fazer esse tipo de doação. Ve'eilu ashloshah hayu be'Avraham Avinu, e os três tipos de generosidade, eles podem ser encontrados no nosso modelo de bondade, que é Avraham Avinu. She'aya nadiv bemamon, ele era muito generoso com o dinheiro dele. Dirtiv vaita eshel, está escrito que ele plantou um eshel. Está escrito quando ele estava saindo de Beersheba, Avraham Avinu, ele plantou uma árvore. Aqui tem duas explicações. Ou essa eshel, na verdade, era um grande pomar que ele plantou para poder fazer bondade com as pessoas, mas o Talmud traz uma outra explicação maravilhosa, que, na verdade, eshel são as iniciais de Ahilá, Shtiá e Liná ou Levaiá. Quer dizer, é comida, bebida e acompanhar ou oferecer descanso. Na verdade, Avraham Avinu não simplesmente plantou uma árvore. Avraham Avinu construiu uma hospedaria só para fazer bondade, só para fazer chesed com as pessoas. Ele gastava o dinheiro dele, vamos chamar até de esbanjar o dinheiro, mas em que sentido? Para fazer o máximo de bondade da melhor maneira possível. Quando vieram os anjos visitar ele, eles vieram como beduínos. Está escrito que Avraham, ele serviu para os 3 anjos, ele serviu 3 bois. Para que tanto boi? Cada pessoa vai comer um boi inteiro. O Rashi explica, na verdade, não era um boi inteiro para cada um, mas ele serviu língua de boi com mostarda, que é comida de reis. Mas peraí, você não está recebendo um rei, você está recebendo um beduíno que ele achou que são idólatras. Tanto que quando eles chegaram na casa dele, ele fez questão de lavar os pés dos beduínos para se não tivesse poeira de avodazará, das idolatrias que eles serviram. Então, olha que incrível, ele está recebendo 3 idólatras na casa dele e ele dá tratamento real. Ele trata como se ele estivesse recebendo um rei na casa dele. Nadiv Begufoli também era generoso com as energias dele, com o corpo dele. Sheitzi Lot Ben Achiv Venilham Avuro, ele salvou seu sobrinho Lot, ele arriscou a própria vida, ele guerreou por causa do sobrinho dele, do Lot. Então está escrito que ele foi com 318 homens, e uma outra opinião, que ele foi sozinho com Eliezer. Eliezer é gemátria, o valor numérico da palavra Eliezer, que era o servo de Avraham Avinu, o valor numérico é 318, quer dizer, ele e o Eliezer, ou no melhor dos casos, ele foi com 318 soldados, ele foi fazer uma guerra contra a coligação dos 4 reis mais poderosos do mundo, que tinham vencido a Primeira Guerra Mundial, a guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Avraham, ele não poupou esforços, ele arriscou a própria vida dele para poder salvar o sobrinho dele, para salvar o Lot. E Nadiv Rohmatoi, ele era também generoso com a sabedoria dele, que limed lekol ha'am derech hayashar, achenit gairu, ele ensinou para todas as pessoas qual era o caminho correto, até que essas pessoas, elas abandonaram todos os tipos de idolatria que eles seguiam, e eles entraram Tachat Kanfei Ashkinah, eles entraram embaixo das asas do Criador do mundo e acreditaram em um Deus único. Ele o tempo inteiro ele estava fazendo kiruv, ele aproximava os homens, e a Sará fazia kiruv com as mulheres, ela se dedicava para aproximar as mulheres para os caminhos da Torá, para os caminhos de Hashem. Então, ele dedicou tudo que ele tinha, o dinheiro dele, as energias dele, a sabedoria dele, tudo é dedicado para fazer o bem para o próximo. Olha que modelo incrível, aonde foi construído o povo judeu, os pilares do povo judeu, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Olha a bondade, a generosidade que deu origem, e a gente tem esse gene espiritual, a gente tem esse potencial de fazer bondade, Baruch Hashem, e a gente pode colocar isso na prática. Não adianta só ter o gene espiritual se a gente não colocar na prática.
Então, a gente precisa, e a prova disso, que ele dedicou a vida para trazer pessoas, está escrito no Pasuk, Vetanefesh asher asu beharan, e as almas que ele fez em Haran. O que quer dizer as almas que ele fez em Haran? As pessoas que ele conseguiu tirar da idolatria e trazer para os caminhos de Torá e os caminhos do monoteísmo, a crença no Deus único. Bezotamidahi meshubachat meod, esse tipo de traço de caráter, ele é muito louvável, mipnei shebo adam mitkabed, porque através desse traço de caráter, a pessoa ela vai se tornar alguém louvável também, alguém honrado, que dirtiv rabim yehalu pnei nadiv, muitos vão suplicar diante do generoso, quer dizer, as pessoas vão gostar de quem é generoso. Normalmente, a gente tem muito respeito. Baruch Hashem, grandes doadores que a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem muito respeito por todo o trabalho que eles fazem, por toda a generosidade. Normalmente, pessoas generosas são pessoas muito respeitadas e que recebem o devido kavod, a honra que eles merecem por toda a generosidade deles. Udvarav nishmaim keshehu moriach bnei adam. E essa pessoa também, ele vai ser tão respeitado que quando ele precisar dar uma bronca em alguém, ele vai ser escutado. A pessoa vai respeitar a opinião dele. Lashuv lavodat boreit barach. E a pessoa, as broncas dele vão funcionar para trazer as pessoas de volta para os caminhos de Hashem. Imhu tzarich leezra. E a pessoa que é generosa, no momento que ele precisa de ajuda, Akol Yazru, todo mundo vai correr para ajudar ele. Viakol Beshalom Imor. Então, olha que me dá, que traço incrível, que traz a paz, que todo mundo quer ajudar, que todo mundo quer o bem dessa pessoa. Se a pessoa ela é muito rica, mas ela não ajuda, ela só gasta para ela, ela vai criar pessoas em volta dela, invejosas, pessoas que não gostam dela. Mas, ao contrário, aquele que tem o dinheiro e ele pode usar para ele também, é óbvio, mas ele também reparte com os outros, ele ajuda, ele se importa com os outros, ele se transforma numa pessoa amada, numa pessoa respeitada e uma pessoa que tem shalom com todo mundo em volta. Vedá, e a gente tem que saber, she amataná bemakom shehi reuya, a gente tem que saber que quando a gente dá um presente, quando a gente faz uma doação, no momento correto, kegon tzedakah laniim irei shamayim, como quando a gente dá uma doação para pobres com temor a Deus. Aqui só um parênteses que eu queria abrir, é muito importante. Óbvio, eu não estou falando de dar R$1 na rua, quando vem alguém, um mendigo pedir dinheiro, mas, em geral, a gente tem que saber usar o nosso dinheiro e fazer doações com sabedoria. Então, qualquer ato que a gente faz, ele tem que ser feito com sabedoria. Se a gente pode doar dinheiro, o ideal é que a gente vá doar esse dinheiro, obviamente, para pessoas que vão fazer bom uso desse dinheiro. Então, se eu vou doar dinheiro para alguém que vai usar esse dinheiro para comprar drogas, para usar de outras maneiras, para abusar de crianças, de mulheres, é óbvio que essa não é uma doação correta. Agora, se eu vou doar para alguém que, Baruch Hashem, é uma pessoa com temor a Deus, uma pessoa que cumpre mitzvot, olha que incrível, se eu estou dando dinheiro para sustentar alguém que vai cumprir mitzvot, que vai estudar Torá, a gente é parte das mitzvot dessa pessoa, a gente tem mérito pelas mitzvot dessa pessoa. Então, a gente tem que ajudar todo mundo que é possível, mas a gente tem que ter sabedoria para quem a gente está doando o nosso dinheiro. Otá amataná imatmon safun sheina nevedet barihat hayamim. Esse presente correto, essa doação que a gente está dando com sabedoria, isso é um tesouro que está guardado e que ele não vai se perder nunca mais. Então, quer dizer, hoje em dia a gente está vendo queda nas bolsas e empresas fechando, pessoas milionárias perdendo tudo. Tem um dinheiro que nunca vai se perder. O dinheiro que é usado para tzedakah. Esse está guardado para sempre, esse ninguém pode tirar. Esse está no cofre mais seguro do mundo. Não tem cofre no mundo à prova de roubo. Fora o cofre onde está guardado todo o dinheiro que a gente deu de tzedakah, esse dinheiro está guardado de verdade. Esse dinheiro vai durar para sempre.
que quer dizer para sempre? Também nesse mundo e também no mundo vindouro tem uma história muito famosa que uma vez a rainha da Inglaterra escutou que o Rothschild, o barão de Rothschild, ele tinha mais dinheiro do que a realeza. Quer dizer, isso era uma afronta, né, ao poder dos reis, que tem um homem que ele tem mais dinheiro do que o próprio rei. Então a rainha foi tirar satisfação e pediu para o barão de Rothschild, por favor, ele tem uma semana para prestar contas de quanto dinheiro ele tem. Então, o barão de Rothschild ele ficou a semana inteira trabalhando, fazendo contas, e ele apresentou o valor que ele tinha de dinheiro. E aí a rainha olhou e falou, é só isso que você tem de dinheiro? Falaram que você tinha tanto dinheiro. Ele falou, não. Esse é o dinheiro que eu dei de tzedakah, que eu doei para pessoas necessitadas. Você me perguntou quanto dinheiro que eu tenho. Esse dinheiro que eu tenho, o resto pode vir, pode ir embora, do dia para a noite a gente pode perder tudo. Esse dinheiro, Baruch Hashem, é o único que eu tenho de verdade, o dinheiro que eu já dei na minha vida de tzedakah, que eu ajudei outras pessoas, é isso que está guardado para sempre. Aqui estão me perguntando se a gente empresta, também empréstimo, óbvio, a gente não tem dinheiro para emprestar para todo mundo. Então a gente também tem que ser muito criterioso para quem que a gente vai emprestar e, de preferência, a gente vai tentar emprestar para pessoas que vão fazer um bom uso desse dinheiro. Bezrat Hashem. Então, aqui está uma pergunta interessante. A gente empresta dinheiro para um amigo ou parente e ele não devolve, ou porque esqueceu, ou porque realmente não pode, se isso pode ser reconhecido como tzedakah. Se você tiver a intenção de dar esse dinheiro para a pessoa, então isso pode ser usado como uma tzedakah. Você pode dar para a pessoa, inclusive quando você empresta para alguém, você já pode dar com essa intenção, que se a pessoa conseguir devolver, então era só um empréstimo. Se a pessoa não conseguir, isso é considerado uma tzedakah, para Deus nos livre a pessoa não ser cobrada depois por não ter devolvido um dinheiro emprestado, porque é muito grave a gente pedir dinheiro emprestado e a gente não devolver o dinheiro. Então, quando possível, se a gente puder dar o dinheiro para a pessoa, em especial pessoas que a gente sabe que dificilmente vão conseguir devolver, então é melhor que ele faça dessa maneira. Bezuhi kavanat Shlomo HaMelech alav shalom shamar. Essa é a intenção de Shlomo HaMelech, quando ele ensinou para a gente no livro de Kohelet, Shalach lachmecha al penei amayim, ki berov hayamim timtzaeinu. Jogue, atira o teu pão na face da água, porque depois de muitos dias você vai encontrar ele. O pshat pasuk diber al nedivut. O pshat, qual que é a explicação mais simples desse versículo? Que quer dizer, atire seu pão na água e depois de muitos dias você vai encontrar com ele. São os nossos atos de generosidade, que mishezorea chesed kotzer tvuato. Aquele que planta bondade, ele vai conseguir recolher a sua produção, ele, Baruch Hashem, vai recolher os bons frutos dos bons atos que ele faz na vida. Então, se a gente está emprestando dinheiro e na época que a pessoa podia talvez devolver e agora não pode, a gente pode transformar isso. A gente pode ter a intenção de doar para essa pessoa esse dinheiro e não cobrar mais. A verdade é que, mesmo cobrança de dinheiro emprestado, a gente tem que tomar muito cuidado. Está escrito na Torá que a gente não pode ficar envergonhando a pessoa. Se você sabe que ele não pode pagar, é proibido você ficar apertando, pressionando a pessoa. E a Torá fala que, inclusive, a gente tem que se comportar com a pessoa como se ele não devesse nada, para a pessoa não se sentir humilhada toda vez que a gente encontrar com ela. Então, tem que fingir como se a gente nunca emprestou. E Bezrat Hashem, quando essa pessoa puder pagar para a gente vai devolver para ela. Então, aqui estão me perguntando sobre tzedakah na rua, né? Para ajudar, tem muitos mendigos. Aqui estamos falando de novo de valores pequenos, né? Então, aqui a gente não precisa ser tão rigoroso de checar. Óbvio que pessoas de rua, infelizmente, a gente sabe que muitos vão fazer mau uso do dinheiro, mas não dá para investigar.
Então, o ponto principal são mais com doações maiores que a gente vai fazer. A gente tem que ter sabedoria de saber para onde a gente está dando, para que instituição. Ah, estou dando para uma instituição de caridade, tem que saber que instituição que é, quem que está por trás da instituição. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era moleque, devia ter uns 19, 20 anos, eu estava começando já a ganhar meu dinheirinho com estágios, com coisas, e me ligaram uma vez de uma instituição não judaico, Baruch Hashem, uma instituição que teoricamente faz atos de bondade, e pediu se eu podia ajudar. Na época realmente eu não podia nada. Falou, não, qualquer valor, se você puder R$20, se você puder R$25 por mês, tá perfeito. E eu falei, tá bom, esse valor eu acho que eu consigo ajudar. E todo mês eu doava esse valor. Teve uma vez que eu estava com roupas muito boas em casa e que eu não estava mais usando. Eu fiz tirei tudo do armário, vi um montão de roupas que estavam quase novas, mas que eu já não usava mais ou que estavam pequenas. E eu liguei para esse lugar e falei, olha, eu queria, nesse mês, em vez de doar dinheiro, eu queria doar todas essas roupas que eu tenho muitas roupas, e eu acho que pode ajudar muito vocês. A pessoa falou, olha, desculpa, a gente só aceita dinheiro. Já me acendeu a luz vermelha e, a partir desse dia, nunca mais eu ajudei essa instituição. E depois de alguns anos saiu no jornal que tinha um monte de desvios, tinha um monte de falcatruas. Então, infelizmente, a gente tem que saber, a gente tem que ter sabedoria. Óbvio, dar R$1 na rua, ajudar um mendigo, isso é um ato de misericórdia, isso pode ser um ato de Kiddush Hashem, de santificar o nome de Deus. Não são esses valores pequenos, mas Bezrat Hashem, para quem pode dar valores maiores, é muito importante a gente fazer isso com sabedoria. Quer dizer, doar para lugares, para pessoas que você sabe que vão fazer um bom uso, que vão usar isso para a Torá, que vão usar isso para mitzvot, porque, de certa maneira, esse dinheiro também está entrando como um investimento. Porque quando a gente dá para uma pessoa que vai fazer um bom uso, a gente vai participar indiretamente de todas as mitzvot que essa pessoa ela vai fazer. Então, a gente tem que saber que, Bezrat Hashem, se a gente plantar a bondade, a gente vai colher o seu produto. O Misheyesh Bo Midazot Mitasher. E não só a Torá está garantindo para a gente, quem tem esse traço de caráter de ajudar, de ser generoso, Deus vai ajudar ele a enriquecer. Como Moshe Nemar, Yesh Mefazer Venosafot, tem aquele, está escrito em Mishlei, Shlomo Amelech ensinou para a gente, tem a pessoa que ele esbanja e quanto mais ele dá, mais entra dinheiro para ele. Então, olha que incrível, assisti algumas vezes palestras do senhor Eli Horn, Baruch Hashem, um dos maiores doadores do Brasil, ajuda muitas instituições de Torá, de Kiruv, para aproximar pessoas da Torá, uma pessoa incrível, uma generosidade incrível, e também entre muitos projetos de Kiddush Hashem, de santificação do nome de Deus, um judeu que é visto sempre de kippá, fazendo bondades com projetos de ajuda, e ele mesmo falava, é incrível, quanto mais eu dou, mais dinheiro entra, é incrível. Então Deus ele falou para a gente, está escrito, Shlomo Amelech, quanto mais você ajudar, mais Hashem ele vai dar para a gente. Então por quê? Porque Deus está vendo que você está usando de uma boa maneira, ele vai querer te mandar mais. Quanto melhor você usar os bens que ele te dá, ele vai querer te dar cada vez mais. Então a gente tem que, Bezrat Hashem, ter esse traço de caráter e Hashem vai ajudar a gente poder fazer cada vez mais. Veod Ktiv também está escrito em Mishlei, Notan Larash En Machzor, aquele que doa para o pobre, não vai faltar para ele. Deus está garantindo que não vai faltar nada para aquele que vai ajudar as pessoas necessitadas. Ve'amar David ala anashim anedivim, David Amelech também se referiu no Teilim sobre as pessoas generosas. Bezer Natan laevionim, tzidkato omed laad. Aquele que esbanja para dar para os pobres, a sua bondade vai ficar guardada para sempre. Então, só aqui um detalhe interessante. A palavra tzedakah, a gente normalmente traduz e traduz errado. A gente traduz como caridade. Tzedakah não significa caridade.
Sedaká significa literalmente justiça. Então, o que tem a ver os atos de bondade com justiça? E a verdade é que sempre que Deus ele dá para a gente a mais, é porque ele quer que a gente divida com aqueles que têm menos. Então, uma vez teve uma discussão filosófica interessante de um dos maiores sábios da história do povo judeu, o grande Rabi Akiva, com um filósofo, um rachá romano, chamado Turnus Rufus. Esse filósofo uma vez veio trazer uma pergunta para Rabi Akiva, falou: Rabi Akiva, eu não entendo. Você acredita num Deus que pode sustentar tudo, que controla tudo? Por que esse Deus permite que existam pobres no mundo? Se esse Deus fosse tão bondoso quanto você diz, e se esse Deus ele fosse tão todo-poderoso como você diz, não iam existir pobres no mundo. O que o Rabi Akiva respondeu para ele? Você sabe por que existem pobres no mundo? Para salvar os ricos do Gehinom, para salvar os ricos dos julgamentos depois da vida. Quer dizer, todos os atos de bondade vão ser uma grande proteção espiritual para a gente quando a gente sair desse mundo, e vão acompanhar a gente para sempre, para toda a eternidade. Todo o dinheiro que a gente usou para fazer bondade, e de novo, eu não vou ficar só no dinheiro, para a gente não cair naquele tropeço de falar eu não sou generoso porque não tenho dinheiro. Generosidade não é só com dinheiro, generosidade com o nosso tempo, com a nossa força, generosidade é com a nossa sabedoria. Você pode ser generoso de várias maneiras. O Rav Moshe Feinstein, olha que incrível, o Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Libraha, ele falava que da mesma maneira que a gente tem que doar maaser, né, os 10%, pelo menos, entre 10% a 20% de todo o lucro que a gente tem no nosso mês, então a gente também tem que doar parte do nosso tempo para os outros, pelo menos maaser do nosso tempo. Será que a gente dedica pelo menos 10% do nosso tempo para as outras pessoas, para trabalhar em alguma coisa de caridade, para ligar para alguém, para ajudar uma outra pessoa? Será que realmente a gente dedica também esse maaser do nosso tempo para os outros? Teve uma vez, olha que impressionante, os desvios que tem na humanidade. Eu sei, não é indireta para ninguém, eu sei que tem muita gente aqui no Shiur que gosta muito de bichinhos, de cachorro. Não estou falando nada contra isso, mas eu estou falando só o quanto a gente tem que tentar ser muito equilibrado na vida, nas coisas que a gente faz. Eu escrevi uma vez um e-mail na Parashá Noach sobre os cuidados que a gente tem que ter. Teve uma vez em Israel que fizeram um atentado, e o atentado amarraram um monte de bombas em um burro, e os palestinos mandaram esse burro com as bombas em direção a um ônibus israelense, estava cheio de homens, de mulheres, de crianças, e quando o burro chegou perto, eles detonaram a bomba para tentar matar o máximo de pessoas possíveis. Mina Shamayim, Baruch Hashem, que temos um Shomer Israel, a gente tem um Deus que está o tempo inteiro protegendo a gente, e Yanum Velo Isham Shomer Israel, o guardião de Israel, ele não dorme, ele não descansa, ele está sempre alerta para proteger o povo dele, e o único que morreu no atentado foi o burro. Então, a PETA, Associação Protetora dos Animais, mandou uma carta na época para o Yasser Arafat e falou: por favor, deixa os animais de fora. Nós apoiamos a sua causa, mas deixa os animais de fora. Quer dizer, matar homens, mulheres, crianças, isso aí a gente apoia, só não mata os animais. Então, o quanto é a gente acaba desviando, né, Então, eu mandei esse e-mail, escrevi sobre essa história absurda, e uma pessoa me escreveu revoltada, que o que eu tenho contra os animais, que isso é um absurdo, que ele trabalha muitas horas voluntariamente para ajudar bichinhos abandonados. E eu perguntei para ele: e quantas horas por semana você dedica para seres humanos? Quantas vezes por semana você vai num asilo visitar um velhinho que não tem parentes? Quantas vezes por semana você vai num orfanato? E até hoje eu estou esperando a resposta. Quer dizer, olha que incrível o orgulho que ele tem, que ele doa o tempo dele para os animaizinhos, mas não doa para seres humanos. Então a gente tem que saber tem que ter sabedoria na bondade que a gente faz na vida. De novo, não é, Deus me livre, indireta para ninguém, não estou falando contra
a gente gostar dos animais. A Torá exige que a gente tenha cuidado, que não cause sofrimento desnecessário para nenhum animal, mas a gente tem que saber que o ser humano é o centro da criação, e é aqui que a gente tem que dedicar as nossas energias e a nossa força para ajudar. Então, ele fala o seguinte: Ve'amidah hashuvah zot, al-vahai etzel aboreit barach, e esse tipo de traço de caráter é como se você estivesse emprestando para Hashem. Shenemar, porque está escrito, Malve Hashem Honen Dal, aquele que é gracioso com o pobre, é como se ele estivesse emprestando para Hashem, é como se Deus, ele acaba entrando como fiador desse pobre. Se você ajudar o pobre, Deus ele vai ser o fiador desse pobre e ele vai mandar para a gente o dinheiro de volta. Ve'amar ha'chacham, me falou um grande sábio, Aseh chesed imi sherauiló, faça bondades, faça chesed com aqueles que merecem. De novo, tem que ter sabedoria quem a gente está ajudando e como a gente está ajudando. O misheinor auiló, e aquele que não merece, tie ataraui lasotó, mesmo assim faz. Se for possível, também faz, para que você ganhe mais méritos ainda de ajudar todas as pessoas, aqueles que têm mérito e aqueles que infelizmente não têm. Mesmo assim, a gente vai ajudar por esse traço de caráter da bondade. Quer dizer, óbvio, a prioridade tem que ser para aqueles que vão fazer um bom uso do dinheiro, mas se a gente tiver possibilidade, a gente tentar ajudar todas as pessoas de todas as maneiras possíveis, e a gente tem que ser muito cuidadoso de tentar ajudar a pessoa da melhor maneira possível. A gente, muitas vezes, a gente dá R$1 no trânsito e a gente acha que, infelizmente, a gente já fez a nossa parte. Ó, pronto, Baruch Hashem, ó, eu dei meu R$1 no trânsito hoje, já fiz meu reset semanal. Deus me livre a gente se contentar com tão pouco, a gente tem um potencial muito maior. Aqui estão me perguntando se a gente empresta para pessoas que são ingratos, se a gente mesmo assim deve continuar ajudando. A resposta é sim. Por quê? Porque a gente, Bezrat Hashem, precisa fazer a bondade pela bondade, por Hashem, porque ele pediu para a gente e não para receber nada em troca. Óbvio, é muito mais gostoso a gente ajudar alguém que sabe reconhecer, que sabe agradecer. Tem gente que é mal agradecido, tem gente ao contrário, que paga o bem com o mal. Mesmo assim, se a gente tiver possibilidade de ajudar a pessoa, mesmo que ele seja mal agradecido, a gente, Bezrat Hashem, tem que ajudar. Por quê? Porque é um ato de bondade. A gente faz pelo ato, não porque a pessoa vai agradecer, porque a pessoa vai retribuir alguma coisa. A gente tem que tentar ajudar sempre Leshem Shamayim, porque Hashem pediu, porque isso é o certo da gente fazer na vida, mesmo para quem não vai agradecer para a gente. E o ideal, ao contrário, a gente vai ver, o ideal é a gente ajudar sem esperar nada em troca. Isso é um dos maiores níveis de tzedakah, de bondade, quando a gente faz e a gente às vezes nem sabe para quem a gente está fazendo, justamente para a pessoa não ter que agradecer para a gente e a gente não ficar esperando agradecimento de ninguém. Ve'amar, agora, olha que incrível, olha como a gente tem que fazer a coisa da maneira correta. Mi sheiten matana gdolah, le mi sheshoel matana, u hatzi nadiv. Quem dá, mesmo que um presente grande, para quem está pedindo, ele é meio generoso. O que quer dizer que ele é meio generoso? Avala nadiva shalem, o asher noten tadir, meatorav, kodem sheishalu mimeno. O doador verdadeiro, o doador completo, é aquele que doa sempre, mesmo sem esperar a pessoa vir pedir. Porque isso a gente já explicou algumas vezes nas aulas. E um detalhe muito interessante, que o aramaico, o arameu, ele tinha um traço de caráter, os arameus, e talvez o mais famoso de todos, o sogro de Yaakov Avinu, os arameus, tem esse lado de serem pessoas enganadoras. O nome Lavan, do sogro do Yaakov, por que ele é Lavan? Por fora ele parece branco, mas por dentro ele é um malandro, ele é um enganador. Então os arameus, não só o Lavan, ele é um ramai. As palavras arami, arameu e ramai
Ramai é um trapaceiro, são as mesmas letras rearranjadas. Então, todos os arameus, eles eram trapaceiros, eram enganadores. Para ser um trapaceiro, a pessoa ela tem que entrar na cabeça do outro, ela precisa entender a cabeça da pessoa para conseguir enganar ela. Então, o aramaico, a língua aramaico, muitas vezes, ele consegue refletir o outro lado da história. Então, quando a gente fala a palavra hesed em aramaico, significa vergonha. Então, olha que incrível. Hesed em hebraico é bondade, hesed em aramaico é vergonha. E não é uma contradição. O hesed, que significa bondade, que significa uma coisa boa, uma coisa positiva, é olhando o lado de quem doa, e o hesed em aramaico significa vergonha pelo lado da pessoa que está recebendo. Então, quem está recebendo é uma vergonha para ela. Então, toda vez alguém vir pedir, isso é uma vergonha para a pessoa. Quem tem que estender a mão, pedir ajuda, por favor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para nunca fechar a porta na cara de ninguém. Por quê? Porque já é uma vergonha muito grande a pessoa ter que vir pedir. E ainda receber uma porta na cara, isso é terrível. Teve um Rav, agora não lembro em nome de quem é essa história, do Leador, que escreveu muitos livros de Torá. Uma vez ele foi falar ele estava fazendo um livro e ele recebeu a visita de um dos homens mais ricos da cidade. E esse homem entrou na sala do rabino e falou: Rav, por favor, eu gostaria de ter o mérito de doar toda a edição do seu livro. Eu vou aqui, eu quero pagar toda a edição, a impressão. Antigamente, provavelmente impressão de livros era caríssimo. Ele está disposto a pagar toda aquela edição. Então, o rabino pediu para esse homem rico, falou: por favor, quero que você sente, eu quero te contar uma história. Ele falou: quando eu era muito pequenininho, eu fiquei muito novo, eu fiquei órfão de mãe e de pai, e eu fui criado por um parente, e eu não tinha dinheiro nem para comprar sapatos. E teve um dia que estava muito frio, eu não conseguia nem ficar dentro de casa de tanto frio. Eu decidi tomar coragem e eu fui pedir dinheiro. E eu fui na casa de um homem milionário, eu bati na porta dele de uma mansão maravilhosa, e tudo que eu pedi para ele foi um sapato velho. Por favor, se o senhor tiver um sapato, que eu estou com muito frio. O senhor sabe a resposta que eu recebi desse homem? Eu recebi uma porta na cara. Fala o rabino para esse homem: você acha que eu vou dar o mérito do meu livro para alguém que bateu com a porta na minha cara, quando tudo que eu pedi foi um par de sapatos usados? Olha como a vida dá voltas, olha que incrível. Quer dizer, e o nível de crueldade de uma pessoa rica fechar a porta na cara de uma criança órfã que está pedindo um sapato, e agora ele vem, o tzadik, ele quer doar livros, ele não consegue doar um sapato e ele quer doar livros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não fechar nunca as portas na cara de ninguém. Óbvio que a gente não vai ter dinheiro para ajudar todo mundo que a gente gostaria de ajudar, mas a gente tem que tentar, pelo menos, receber as pessoas sempre de uma maneira bonita. É muito chato, às vezes até institucionalmente, eu já fui muitas vezes pedir dinheiro, e tem aqueles que, mesmo que não te dão nada, mas te recebem de uma maneira tão bonita, e infelizmente tem pessoa que é grossa e te trata mal, mamás te coloca para fora da sala. Então, a gente tem que saber, Bezrat Hashem, se Deus deu para a gente, não só tem que ajudar com um sorriso, tem que ajudar da melhor maneira possível. Veot amru hachamenu zichron livraha, mais ainda falaram os nossos sábios, midata nedivut talui bergel. Esse traço de ser generoso, a gente não vai conseguir isso da noite para o dia, a gente vai precisar se acostumar com isso, a gente vai se acostumar com a repetição, com o costume, com o hábito. Ninguém vira generoso da noite para o dia, não é porque a gente veio na aula do Orchot Tzadikim e a gente vai acordar amanhã completamente diferente. Mas, conforme o costume, conforme a repetição, a gente vai, Bezrat Hashem, desenvolver esse traço de caráter, Keino nikra nadiv, at sheyer agil bechol let ubechol sha'ah,
leitnadev kefi echalto. Não é chamado de generoso, a não ser a pessoa que faz bondade de forma constante. Quer dizer, se a pessoa, mesmo que ele deu um valor grande, mas deu uma vez só, ele não é considerado uma pessoa generosa. E, de novo, vou voltar a reforçar isso, não é só com dinheiro, é com o nosso tempo, é com a nossa sabedoria, é com a nossa energia, é com o nosso corpo, um abraço em alguém, um telefonema, isso também é generosidade, se importar com as outras pessoas. Então, para ser generoso, não adianta uma vez no mês eu já cumprir minha obrigação, é uma coisa constante do dia a dia, o tempo inteiro, cada um de acordo com a sua possibilidade, pensar em fazer o bem para os outros. Que Adam shenotem lemi sheraui liten elev zeuvim bepamahat eino nadiv kemi shenoten elev zeuvim beelef peamim. Olha que incrível o que os nossos sábios trazem. Uma pessoa que dá 1000 moedas para alguém que merece receber as 1000 moedas, ele não é considerado tão generoso quanto aquele que dá 1000 moedas 1000 vezes. Por quê? Porque aquele que deu 1000 moedas 1000 vezes, ele está internalizando o ato de doar. Um fez o ato uma única vez e o outro repetiu o ato de doação 1000 vezes. Então é melhor a gente dar menos, mais vezes, do que dar uma única vez e depois ficar muito tempo sem doar nada. Que o toshenoten elev zeuvim bepamahat nitorerá dato e torerut gdolá leitnadev, porque aquele que doou uma vez 1000 moedas, ele despertou a generosidade dele para ser generoso, ve'harkach paskam mimeno, mas depois ele deixa esfriar de novo, quer dizer, ele doa uma vez por mês, ele doa 1000 moedas, ele dá aquela despertada uma vez por mês, depois ele deixa baixar tudo de novo, aquela vontade de ajudar os outros. Vegam lainyan asahar, eino dome mishepode shavui echad bemead dinarim, ou asat daka leani bemead dinarim, sheu dei machsoró. Então, também na recompensa que Hashem vai dar para a gente. Não se assemelha àquele que salva, que resgata uma pessoa cativa por 100 moedas, ou que dá tzedakah, que é tudo que a pessoa precisa, 100 moedas, a Yoshev Bamishmar al Dvarhov Bemead Dinarim, ou que ajuda alguém que está na prisão por uma dívida de 100 moedas, não se compara que Mishepada Asara Shvuim ou Ishlim Hisaron Asara Niim Kol Echad Beasara Dinarim. Não se compara com uma pessoa que salvou 10 pessoas cativas ou 10 pessoas que estavam precisando de 10 moedas para serem salvas. No final das contas, os dois gastaram a mesma coisa, os dois gastaram 100 moedas. Não se compara se você faz isso uma única vez e se você faz isso 10 vezes. Kol echad be'asara dinarim, cada um você vai dar essas 10 moedas, a quantidade vai ser a mesma, o total acaba sendo 100 moedas, mas a recompensa não é a mesma. Ve'alzeh amru hachamim, e sobre isso falaram os nossos sábios, akol lefi rova masé. Tudo vai de acordo com a quantidade de atos que a gente está fazendo. Quer dizer, a repetição vai levar a gente a internalizar esse traço de caráter. Você está se transformando numa pessoa melhor, você está se transformando numa pessoa mais generosa do que você era antes. Não está escrito Lefi godela masé, não está escrito que a recompensa ela vai de acordo com a grandeza do ato e sim com a constância do ato. Então, a gente, quanto mais puder dividir nossas doações em doações menores, mas o tempo inteiro está fazendo atos de bondade, a gente está adquirindo esse traço de generosidade. Se você dá uma única vez e depois só vai pensar nisso no mês que vem, a gente perdeu aquela força, aquele fogo de generosidade, a gente desperta uma vez por mês e depois deixa cair. Isso vale de novo para todas as áreas, também tentar todos os dias pensar alguma bondade, algum telefonema, alguma mensagem que eu posso mandar para alguém, algum ato de bondade com um vizinho, com alguém próximo.
o que a gente puder fazer o tempo inteiro, a nossa cabeça tem que estar girando em torno de fazer bondade com as pessoas, tentar o tempo inteiro usar todo o nosso potencial para fazer bondade para as outras pessoas. Vamos só para terminar por hoje, a gente vai seguir um pouquinho na aula que vem. Kol amalim einav minatzdaká, todos aqueles que ignoram os que estão pedindo tzedakah, todos aqueles que fecham os olhos para um pobre, para um necessitado, Keilu oved avodah zará. Olha que incrível que o Talmud ensina. É considerado como se ele fez avodah zará, ele é um idólatra. A pessoa que é cruel de fechar os olhos e não ajudar alguém que tem necessidade e que está te pedindo. Que seja, de novo, ajuda com um sorriso, ajuda com incentivo, falar com a pessoa, dar uma esperança de vida para a pessoa, isso é considerado como se ele fez avodah zará. Olha que incrível, idolatria. Venikra Blial, ele é chamado uma pessoa sem valor. Rachá é chamado um perverso. Arzari é chamado cruel. Verroté, e é chamado transgressor. Olha quantas linguagens terríveis, quantas linguagens duras da pessoa que ignora alguém necessitado e não ajuda ele. E ele vai trazer aqui várias provas. Blial, por que ele é chamado sem valor? Porque está escrito na Torá. E shamer lecha, se cuida, toma cuidado. Penie davar im levavcha blial. Vai vir um pensamento inútil, vazio no teu coração. Lemor, korvash nata sheva, shnata shmitah. Está chegando o 7º ano, o ano de Shemitah. Vera'ai necha beachicha aevion. E você vai olhar com maus olhos o teu irmão, o pobre, velote tenló, e você não vai querer ajudar ele. Do que esse passuco está falando? No ano de Shemitah, a gente sabe que tem aqueles ciclos, né? A cada 7 anos, o 7º ano, ele é o ano de Shemitah, o ano que a gente não trabalha as terras em Eretz Israel, toda a produção, ela tem uma santidade especial, é o ano do descanso, né? O ano sabático, que a gente vai descansar esse ano, mas tem mais um detalhe que a Torá fala sobre o ano sabático, todas as dívidas que as pessoas têm, o ano sabático anula as dívidas, quer dizer, alguém que não te devolveu uma dívida até o ano sabático, essa dívida está anulada automaticamente. Então, olha só o que a Torá está falando, toma cuidado, vai chegar, por exemplo, no meio do 6º ano, faltam 6 meses para chegar o ano de Shemitah, e agora uma pessoa vem pedir dinheiro emprestado. Ele fala, toma cuidado para o teu coração não se tornar um coração vazio, para você não virar um rachá, de não ajudar o teu irmão pensando, olha, está chegando a Shemitah, vai anular, eu vou acabar perdendo esse dinheiro que eu estou emprestando para ele. Deus está falando, toma cuidado. Quando Deus manda tomar cuidado, é porque as consequências, elas são graves. Então, aqui estão me perguntando, de novo, eu não tô me referindo tanto a mendigos na rua, óbvio que agora, com essa situação da pandemia, a quantidade de mendigos, de gente pedindo, está cada vez maior e a tendência é aumentar cada vez mais. Não dá para ajudar todo mundo, mas isso não isenta a gente de pelo menos dar um sorriso, de dar uma palavra amiga. Olha, eu vou contar, eu acho que eu já contei num shiur, mas já me aconteceu algumas vezes de mendigos virem me pedir dinheiro, de verdade eu não ter nada na carteira ou ter só uma nota muito alta, ter uma nota de R$50. Eu não acho que na rua, você não sabe o que ele vai fazer, eu acho que não é para uma pessoa que pede na rua que a gente deve dar uma nota de R$50, mas muitas vezes já comprei comida para pessoas, para dar para ela, mas eu não tinha, nesse dia realmente eu não tinha, e eu falei, olha, de coração eu não tenho, mas que Deus te ajude, que as pessoas possam te ajudar. O mendigo, ele me abriu um sorriso tão bonito, ele falou, você não precisa me dar mais nada, você já me deu tudo com essas palavras e com esse sorriso que você me deu. Olha que incrível, a gente às vezes com um sorriso você dá esperança, você ajuda uma pessoa a não desistir da vida, quer dizer, você traz vida para os outros.
Então, Deus não está cobrando que a gente seja um caixa forte, que a gente vai sair ajudando todo mundo. É óbvio que na rua muita gente vai comprar droga, vai comprar bebida, mas o que a gente tem que fazer? Pelo menos ter empatia, sentir a dor dos outros. Se a gente pode ajudar um pouquinho, ajuda com R$2, dá para entrar numa loja, comprar uma fruta, comprar alguma coisa. Algumas vezes, Baruch Hashem, estava saindo de uma quitanda e vi um mendigo veio pedir, eu peguei uma fruta que eu tinha comprado e dei para ele. O que a gente puder ajudar, pelo menos sentir empatia, não endurecer nosso coração. Na pior situação de um Yehudi, ele se transformar em coração duro. É óbvio, tem muito malandro, tem muita gente que faz mau uso, mas não deixa o teu coração endurecer. Então, tá chegando o ano de Shemitah, não faz essa transgressão de ser egoísta. Ah, vai chegar Shemitah, vai anular os empréstimos, eu vou perder esse dinheiro. Empresta com intenção de doar para ele. Não deixa uma pessoa necessitada que está precisando e essa pessoa ela está desesperada e você não vai ajudar porque está chegando o ano de Shemitah. Deus está falando, toma cuidado. Não faz isso, porque isso aos meus olhos é uma coisa muito ruim. Um Yehudi tem potencial de bondade e a gente vai ser cobrado por causa disso. Então a gente, Bezrat Hashem, não precisa ajudar todo mundo com dinheiro, a gente não tem para isso, mas a gente não está isento de fazer a nossa parte, de ajudar da maneira que Bezrat Hashem a gente pode ajudar. Aula que vem, Bezrat Hashem, a gente continua, mas pelo menos vamos despertar nosso coração, como a gente falou. Não é uma mudança que dá para fazer do dia para a noite, é com o costume. Vamos costumar todos os dias não dormir sem ter feito uma bondade. Não precisa ser com dinheiro. Pode ser com uma palavra amiga, pode ser com um telefonema, pode ser com uma mensagem, pode ser de maneiras muito simples que a gente pode dar vida para as outras pessoas. Shavua Tov.